Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, Samitiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje, capítulo 2, A Educação do Sim. O texto, o amor formando autoestima. A autoestima começa a se desenvolver numa pessoa quando ela é ainda um bebê. Os cuidados e os carinhos vão mostrando à criança que ela é amada e cuidada. Nesse começo de vida, ela está aprendendo como é o mundo em sua volta, e conforme se desenvolve, vai descobrindo seu valor a partir do valor que os outros lhe dão. É quando se forma a autoestima essencial. A autoestima continua a se desenvolver conforme a pessoa se sente segura e capaz de realizar seus desejos e futuramente suas tarefas. É a autoestima fundamental. Para os pais, o amor incondicional que sentem pelos filhos está claro, mas para os filhos nem sempre esse amor é tão claro assim. Toda criança se preocupa em agradar a mãe e o pai e acredita que ao fazer isso estará garantindo o amor deles. Para ela, o sorriso de aprovação dos pais é amor, e a reprovação com um olhar sério ou uma bronca não é amor. É importante que fique claro para a criança que mesmo que sua mãe e seu pai reprovem determinadas atitudes dela, o amor que sentem por ela não está em jogo. Para que a criança se sinta amada incondicionalmente, é necessário, acima de tudo, que seja respeitada. Respeitar os filhos significa dar espaço para que tenham seus próprios sentimentos, sem por isso ser julgados, ajudando a expressá-los de maneira socialmente aceitável. Não é errado nem feio sentir raiva. O que pode ser reprovado é a expressão inadequada da raiva, como bater em alguém. Aceitá-los como são, mesmo que não correspondam às expectativas dos pais. Precisam ter os próprios sonhos, pois não nasceram para realizar os dos pais. Não julgá-los por suas atitudes. Crianças erram muito, pois é assim que aprendem. Mãe e pai podem e devem julgar as atitudes, mas não os filhos. Se a atitude foi egoísta, o que deve ser mostrado é o egoísmo, mas não consagrá-lo dizendo você é muito egoísta. Frases do tipo você é terrível, você não tem jeito mesmo, ensinam a criança que ela é egoísta, terrível e não tem jeito mesmo. Portanto, essas qualificações passam a ser sua identidade. O respeito à criança lhe ensina que ela é amada, não pelo que faz ou tem, mas pelo simples fato de existir. Sentindo-se amada, ela se sentirá segura para realizar seus desejos. Portanto, deixá-la tentar, errar sem ser julgada, ter seu próprio ritmo, descobrir coisas, permite à criança perceber que consegue realizar algumas conquistas. Falhar não significa uma catástrofe afetiva. Assim, a criança vai desenvolvendo a autoestima, grande e responsável por seu crescimento interno, e fortalecendo-se para ser feliz, mesmo que tenha de enfrentar contrariedades. Lúcia me procurou com a queixa de que sua filha Fernanda, de 1 ano, era preguiçosa. Ainda não andava e não falava, e muito nervosa. No primeiro atendimento, sugeri que brincassem juntas, como costumavam fazer em casa. As duas estavam sentadas no chão, rodeadas de brinquedos. Fernanda olhava para um brinquedo e Lúcia se antecipava. Aqui está, filha. É este o brinquedo que você quer? Quando Fernanda começava a engatinhar em direção a outro brinquedo, Lúcia a pegava e lhe entregava por temer que ela caísse e se machucasse. Lúcia percebeu que não suportava ver a filha tentando e se frustrando, e por isso se antecipava. Mas para que Fernanda começasse a andar, seria necessário arriscar, cair algumas vezes, frustrar-se, até conseguir pegar o brinquedo sozinha. O que Lúcia havia transmitido até então para a filha era a ideia de que os brinquedos iam até ela. Ora, por que então Fernanda precisava andar ou falar? E se a mãe não pegasse o brinquedo desejado, Fernanda gritava, irritada, pois a frustração não fazia parte da sua educação. A alegria e o prazer adquiridos são logo digeridos e as crianças ficam à espera de receber mais alegrias ou prazeres. Quando não recebem, fazem birra, tornam-se infelizes. Portanto, esse método, além de não desenvolver a autoestima, cria muita dependência de pessoas de drogas, pois é dela que as pessoas passam a se alimentar para estar bem. O que alimenta a autoestima é sentir-se amado incondicionalmente e também o prazer que a criança sente de ser capaz de fazer alguma coisa que dependa só dela. Não o prazer ganho. O filho desenvolve a autoestima quando brinca com o que ganhou, interage e cria novas brincadeiras, guarda o brinquedo dentro de si, sente sua falta e principalmente cuida dele. O brinquedo ganho adquire então significado para ele. Crianças que ganham uma infinidade de brinquedos que mal conseguem guardar não têm como desenvolver autoestima suficiente para gerar felicidade.
O presente que vai alimentar a autoestima do filho é aquele que ele sente que merece. Sem dúvida, é muito prazeroso para os pais dar presentes que agradem aos filhos. Todos ficam contentes, os pais por dar e os filhos por receber. Mas o princípio educativo é que os filhos sejam pessoas felizes e não simplesmente alegres. A alegria é passageira e a capacidade de ser feliz deve pertencer ao filho. O prazer do sim é muito mais verdadeiro e construtivo quando existe um não. Se uma criança é aprovada porque os pais contrataram para ela um professor particular, o mérito da aprovação é dos pais. O filho pode até sentir prazer por ter sido aprovado, mas no fundo sabe que o mérito não foi todo seu. Isso diminui sua autoestima quando é aprovado porque estudou e se empenhou. Sua autoestima cresce, ele adquire responsabilidade. A autoestima é fonte interior da felicidade. Uma dica importante aos pais, quando proíbem alguma coisa ao filho, encontre outras que ele possa fazer. A simples proibição é paralisante, a educação é mobilizar a criatividade para o bem comum. Então vamos lá, por partes, né? O texto vai trazendo assim uma grande reflexão, gente, tanto para pais como para professores, né? A gente tem mania de querer fazer as coisas pelas crianças. Essa é a real. Dá agonia ver a criança tentando andar, engatinhando, ou tentando se levantar, segurando nas coisas, e a gente olha e fala, meu Deus, vai cair. Aí dá aquela agonia, a gente vai lá e faz o quê? Segura. Coloca lá um monte de almofada em volta da criança, dando um limite bem pequeno para que ela possa se movimentar. E aquele monte de almofada que se cair não vai se machucar, né? Não que a gente vai deixar a criança se estrupiar toda, mas excesso de proteção causa a falta de autoestima no indivíduo. Aí eu deveria ter lido esse texto aqui um monte de vezes antes de ser mãe, né? Porque como mãe eu fico me avaliando, muitas das vezes, como eu gosto de me cobrar, eu sou uma pessoa que faz cobrança. Acabei de fazer uma leitura sobre Palavras de Vida Eterna no outro canal, falando sobre isso. Eu me cobro muito. Se eu tivesse lido esse texto aqui na época que meu filho era pequeno, talvez eu não teria errado em alguns pontos. Eu sempre procurei proteger e entregar um pouco na mão aquilo que ele deveria conquistar, né? Porque eu não queria que se frustrasse, não queria que doesse, não queria que machucasse ele. Tentando acertar, a gente erra também, assim como uma criança quando está tentando andar e cai, né? Não tem uma receita pronta, mas tem os nortes. Se eu tivesse estudado melhor naquela época, talvez eu não teria caído em alguns erros que, infelizmente, eu caí. A autoestima de uma criança, de um ser humano, ela se constrói lá atrás, desde quando ela nasceu, né? Quando ela começa a dar os primeiros passos dela, quando ela começa a brincar, quando ela começa a querer falar, ali naquele momento é crucial fortalecer a autoestima da criança. Não é dar parabéns para tudo, não é dizer sim para tudo, mas também dizer o não. Ela saber que ela pode contar com os pais para o apoio, mas não para fazer por ela, né? Ela tem que ter o mérito próprio. A criança precisa fortalecer isso nela, que ela tem condições. Se ela não conseguiu da primeira vez, tenta a segunda. Se ela não conseguiu na segunda, tenta a terceira. Deus, o nosso Criador, ele faz isso com a gente todos os dias, né? Você foi lá, tentou, não deu certo, Deus arruma uma outra situação para você tentar novamente. Ele vai abrir situações para você, oportunidades novas. Então, os pais vão ter que abrir oportunidades novas para que a criança consiga atingir o objetivo esperado, né? O professor não é diferente. Ele vai ter que ver a dificuldade do aluno. Ah, mas são 30, 35 crianças. Ele vai ver a dificuldade de cada criança e vai abrir situações onde aquela criança é o foco, porém todas vão trabalhar. Então, na educação, é um processo muito difícil para quem quer ensinar, seja o pai ou seja o professor, porque nós temos aquela coisa do fazer pelo aluno, do fazer pelo filho,
né? De não querer ver a criança chorar, se frustrar, ficar triste. É um modo que a gente tem de demonstrar o nosso amor, mas é um amor errado, porque ao passo que você está fazendo por ele, que você está norteando ele o tempo todo, ele não está tendo brecha de se autoconstruir. Então ele vai precisar andar a duras penas ali, se segurando nas coisas, caindo, machucando o joelho, né? Para fortalecer os músculos, para ele poder firmar o corpo e andar sozinho depois. Esse processo vai ser para todos os outros. Para leitura, escrita, vai ser para resolver as 4 operações, vai ser para resolver as suas situações de convivência familiar, de convivência social. Ele vai acertar e vai errar. Uma coisa eu não carrego comigo. Eu jamais cheguei no meu filho e falei, eu não gosto de você. Eu sempre disse, eu não gosto do que você faz. As suas escolhas às vezes não são as melhores. Então eu sempre deixava claro que a atitude às vezes não era adequada, mas a pessoa era importante para mim, né? Lógico que numa crise, numa briga, numa discussão, você acaba falando uma série de coisas que não tem nada a ver. Mas eu digo na educação, no geral, né? Eu procurei corrigir filho e aluno sempre dentro desse propósito. Eu gosto de você, mas eu não gosto do que você faz. Da sua escolha não tá certa. A sua escolha não tá certa. Repensa, faz de novo. Olha as consequências disso aí, né? Eu sempre procurei fazer esse tipo de análise com os meus alunos e com o meu filho. A questão da Lúcia reclamar que a criança é preguiçosa, com 1 ano de idade, ela não quer andar, ela não quer falar, nem precisava de procurar um terapeuta, né? Aqui tá bem claro que a mãe faz tudo pela filha. Enquanto você fizer tudo pela criança, é lógico que ela vai se acomodar e vai chorar quando você não fizer. Então você não pode deixar o extremo acontecer. Isso é o extremo. Quando a gente busca o extremo do sim ou do não, a tendência é dar errado. Aquela educação está errada. Então nós temos que buscar o quê? O equilíbrio. É sim, sim, não, não, mas na hora certa para cada situação, né? O fortalecer a autoestima, né? Aceitar a criança como ela é, não julgar, não condenar, ela tem muito a ver com direcionamento no momento certo, na situação correta. Então, você vai pegar o que está acontecendo com aquele serzinho, você vai analisar o que ele está fazendo no dia a dia. Os pontos positivos, parabéns. Os pontos negativos, fazer ele refletir sobre aquele ponto negativo e ele descobrir que aquilo está trazendo consequências ruins para ele, em primeiro lugar, e para as pessoas com quem ele convive. Quando o indivíduo começa a perceber, amadurecer, que toda escolha dele causa uma consequência, boa ou ruim, dependendo da escolha que ele fez, ele passa a pensar 2 vezes antes de realizar qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de fala. Mas nós não somos assim, e a gente só dá aquilo que tem. Como nós fomos criados muito no não, a minha geração foi criada muito no não. Aí veio aquela geração dos parafusos de geleia, que foi criada tudo no sim. Então, essa criançada que está aí hoje, essa nova geração, eles não têm autoestima. Eles não têm autossuficiência. Eles não têm auto nada. Na verdade, eles estão tão perdidos e eles gritam ao mundo, estamos perdidos. É criança que fala que é bissexual, trissexual, sei lá mais o que é sexual, criança. É criança que pega uma faca e leva para a escola para matar os colegas, a professora. É criança que se veste como se fosse uma mulher. E o que é pior, uma mulher promíscua, porque usam roupas micro, meninas de 9 anos com a boca vermelha. Meninos. Teve um caso na escola que eu trabalhei,
onde um aluno estava oferecendo lanche, um aluno de 8 anos, oferecendo lanche para um outro aluno de 8 anos, desculpa a expressão, mas para comer o rabo do outro. Grave, né? Bem grave. Qual é a autoestima de quem faz um troço desse? E qual é a autoestima daquele que acata? Então, assim, nós temos casos graves hoje de criança que não sabe o que é certo e o que é errado. Casos graves, isso é caso grave. Aconteceu uma outra situação, uma professora saiu da sala de aula, por questão de minutos, mas saiu. E quando ela voltou, tinha um menino agachado, chupando o outro menino embaixo da carteira. Idade? 6 anos. O que são essas crianças hoje? Qual é a autoestima que tem quem faz e quem aceita fazer? Nós estamos vivendo um momento muito difícil na educação. Os pilares estão todos balançados. Enquanto não houver um resgate sólido dos princípios e valores, de uma ética para quem trabalha, e os pais serem realmente a força, o carinho, o colo, o acolher, a proteção dessas crianças real, nós só estamos vendo ladeira abaixo. Então, o caso aqui de o amor fortalecer a autoestima é o amor do sim e do não. Não é o amor que tudo faz pelo outro, mas é o de ir mostrando, isso pode, isso não pode. O que você está fazendo, pensa bem. Olha as consequências que isso vai gerar. Isso lá de pequeno. Não adianta esperar crescer para poder querer fortalecer isso, porque aí já é tarde demais. E nós vamos perceber isso quando chegar no texto de amanhã. Vivendo de mesada aos 30 anos. Se você não fortalecer que o seu filho possa ser independente, que ele possa realizar as tarefas sozinho, que ele tem você como ponto de referência, de abrigo, de acolhimento, de força, mas não que vai fazer tudo por ele. Assim como o professor também, não deve fazer tudo pelo aluno. Tem professor que, assim como mães, fazem a lição de casa do aluno. Perdem a paciência, não querem ver o aluno chorar. Olha, você fez, e foi o aluno, foi o professor que fez para o aluno. Foi o pai e a mãe que fez para o aluno. Aí vai gerar isso que nós vamos ler amanhã. Vivendo de mesada aos 30 anos. A criança que não se fortalece na sua autoestima se torna um adulto suga-sangue. Depois a gente reclama, nossa, tô com um filho de 35 anos dentro de casa, não quer ir embora de jeito nenhum, não faz a vida dele de forma alguma, não sai disso. Ele não procura outro caminho, ele não quer outra coisa, né? Ele não se fortalece, ele vive sofrendo por causa de mulher, ele vive sofrendo por conta de amizade, porque ele é dependente. Ele é dependente dos pais aos 30 anos. Amanhã a gente vai falar sobre isso. E tem muita gente assim, infelizmente. Vamos tentar fortalecer a autoestima dessa molecada aí. Eu errei pra caramba em algumas coisas que eu vi nesse texto, né? A questão do julgar e condenar, muitas vezes julguei e condenei meu filho. Opa, peraí, o que você tá fazendo aí tá errado. Né? Quantas vezes? Porque eu acho que pai e mãe, no meu ponto de vista, e o professor, é para mostrar mais os erros do que o acerto. Ó, isso aqui tá errado. Retoma, volta, é para fazer isso aqui tá certo, né? E eu acho que eu exagerei na dose. Nesse sal na comida aí eu coloquei demais. Em relação aos meus alunos, eu escuto muito isso. Eles hoje são tudo marmanja, eles falam, a professora mais dura que eu tive, a mais amorosa também. Então eu sempre procurei dar o amor, fortalecendo a capacidade do meu aluno, do meu filho de fazer as coisas por si só. Mas eu também fui muito dura na hora de criticar. Ó, tá errado. Fez errado, você vai pagar por isso, né? Eu não soube conversar sobre as consequências. Eu joguei as consequências antes mesmo delas acontecerem. Talvez porque eu queria o quê? Evitar as quedas. Evitar o mal maior, o choro,
o sofrimento. Então, é um momento assim que a gente tem que pesar, né? O que é que a gente está fazendo certo, o que é que a gente está fazendo errado, porque não é mole, gente, aquilo que deram pra gente, né? Ser mãe, ser pai, ser professor, não é uma tarefa fácil. Não existe, né, uma receita que fale, ó, faça isso aqui que vai dar tudo certinho. Não, porque é vida, e cada vida é de uma forma. Imagina, eu não sei como que o professor realmente não fica doido. Doido, que eu falo doido. Porque a convivência com crianças, convivência com pré-adolescentes, com adolescentes, são vidas, culturas, a educação de cada um é completamente diferente, vem de famílias completamente diferentes. E o professor ali tem que pegar tudo, colocar na caixinha e falar, eu vou ter que trabalhar isso por conta desse aluno, eu vou ter que trabalhar isso por conta desse aluno, mas eu tenho que envolver todos. Mas eu preciso atingir, eu preciso, né? Aí vem aquelas normas da secretaria, da diretoria de ensino. Cabe ao professor, cabe ao professor, cabe ao professor, cabe ao professor. Eu tenho trauma dessa palavrinha, cabe ao professor, essa frase, né? Cabe ao professor. Porque é tanta coisa que cabe ao professor, deveria haver uma norma também. Cabe ao aluno, cabe ao aluno, cabe ao aluno, cabe aos pais, cabe aos pais, cabe à secretaria, cabe à diretoria, cabe ao coordenador, mas não. Infelizmente, na área da educação, cabe ao professor. A nossa responsabilidade é gigantesca. E aí a gente tá no meio de fogo cruzado, porque vem o que cabe ao professor lá de cima para baixo e vem o aluno aqui. Tô precisando de você, tô precisando de você, tô precisando de você. E aí o professor fica no meio desse fogo cruzado. O que cabe a ele fazer e o que o aluno espera dele. E a gente tem que formar vida. Não é só um número, chamada 1 a 30, 1 a 35, não. São vidas que passam pela nossa mão. E essas vidas vêm muitas vezes com a sua autoestima para baixo. Já peguei aluno na sala de aula que só chorava. Eu falava, meu Deus do céu, por que só chora? Aí vai trabalhando, porque minha mãe é de determinada religião e eu não quero frequentar, e eu venho para a sala de aula, às vezes eu tenho que vir com alguma coisa lá daquela religião, os alunos olham, dão risada de mim, casos assim, de todos os tipos. A gente tem que enfrentar e tem que fortalecer aquela criatura para que ela... Você gosta disso? Você se sente bem assim? Então, é assim que é. Ah, mas não me respeitam. Eles vão respeitar. Se deu respeito, eles vão te respeitar. Ah, mas eu não quero. Então, tem que fazer todo um trabalho com a família, para a família poder tirar aquilo da criança, pelo menos no momento de aula, para que a criança possa se sentir como os outros. Então, o amor, ele é a mola propulsora. É o que vai fazer você trabalhar em relação ao outro, né? Agora, o fortalecimento dessa autoestima no outro vai depender muito como ele vai receber. Vai depender muito se ele vai aceitar. Tem isso também, mesmo sendo criança. Vai depender muito de como essa criança vai aceitar. Esse adolescente, esse pré-adolescente vai aceitar. Se não aceitar, aí o caldo entorna, viu, gente? Aí fica mais difícil ainda. Mas, vamos lá. Vamos tentar não fazer por eles, né? Vamos tentar deixar com que eles ajam. Hoje eu deixo meu filho com 26 anos, morando sozinho, às vezes dá aquela vontade aqui, né, de pegar uma viatura, bater na porta da casa dele e falar, vem, chega de brincar de casinha, vem pra casa de novo, né? Mas ao mesmo tempo eu falo, não, eu já fiz bastante lição de casa pra você, hoje a lição de casa é sua, então faça. Sei que às vezes passa umas pindaíba, me entristece, porque eu posso dar melhores condições para ele viver, mas é a sua escolha, então arque com as suas consequências. É isso que o texto está dizendo. Não vou deixar de amar, não vou deixar de querer o bem para ele de forma nenhuma. Mãe é mãe, a gente vai continuar amando incondicionalmente. Mas mesmo que bata a vontade de fazer pelo outro, não faça. Deixa crescer, deixa amadurecer. Essa autoestima, ela pode tardar, mas ela vem. Com o tempo ela vem.